E é nesse momento que paro e penso, por que não usamos um pneu que não fura? Será que é por falta de tecnologia? Então não temos mais desculpas, porque nós temos uma impressora H2D da Bambolab, que é uma das mais tecnológicas do mundo. Então o que nos impede de fazer essa experiência? Só a preguiça mesmo, né? Mas eu já vendi ela e já fiz dinheiro com ela. Então vamos lá começar escolhendo a roda e tirar várias medidas dela para nós estar fazendo nosso pneu em 3D. E depois de fazer vários rabiscos das medidas num pedaço de papelão, agora eu vou levar essas medidas lá no Bosch, dar uma boa explicação para ele ir adiantando para nós a modelagem 3D. A explicação. E aí, Bosch, bacana demais, moça. Opa, tranquilo? Aqui, você consegue transformar esses rabiscos num pneu para nós? Pode deixar, comigo mesmo. Inicialmente, modelamos a espécie de uma paleta de medida e imprimimos ela bem fininha para gastar pouco filamento, só pra gente testar no aro para ver se o pneu iria encaixar. E na hora de encaixar, nós vimos aí que ficou um pouquinho meio grande, né? Poderia até ter pegado uma marreta para nós abrir um pouco do aro, mas tive uma outra ideia melhor, que seria mais fácil imprimir um outro menor mesmo. Na próxima que imprimiu ainda ficou uma gretinha e por último, com todos os acertos, agora sim encaixou, ficou certinho. E agora que nós já temos certeza que a parte de dentro vai encaixar, é hora de nós modelar o pneu de verdade. Imprimir somente um pedaço aqui pra gente fazer um teste pra ver se vai encaixar e ficar bom aqui, né? Olha só, encaixar aqui dessa forma assim, que vai ter esse dentinho assim, vai fazer assim, ó. Nossa, cara, olha só, ficou top, hein? Olha, certinho, cara. Agora nós temos que ver se vai ficar macio aqui o suficiente ou vai ficar duro demais ou alguma coisa assim. Mas aqui, cara, olha só, encaixou certinho, ó. Top demais. E agora sim nós vamos imprimir uma parte do pneu inteira. E o primeiro modelo que nós vamos imprimir vai ser um estilo colmeia para nós ver se vai dar certo. E aqui está uma parte do primeiro pneu que nós fizemos. Ficou parecendo uma colmeia mesmo, ficou? Olha, ficou bonitão, cara. Mas deu alguns problemas quando a gente estava imprimindo, pessoal. Inclusive eu imprimi até uns pedacinhos antes aqui, ó, pra gente fazer uns testes. Mas ficou dando esses negócios aqui que eu esqueci o nome, eu vou colocar na tela pra vocês verem. Mas eu chamo de cabelo, esses monte de cabelo assim, ó. Inclusive ficou difícil até de tirar essa parte aqui de baixo, que é o suporte. Então, eu fiz várias pesquisas e todo jeito que eu pesquisava o pessoal falava que era umidade no meio do filamento. Eu sequei filamento, joguei secador do quanto é jeito, fiz vários outros testes e nada resolveu, cara. Sabe o que resolveu? Uma coisa muito simples, cara. Eu vi um vídeo gringo que eu não lembro o nome do rapaz lá que ele falou que estava acontecendo essa mesma coisa com ele. E inclusive essa parte de baixo aqui, tá vendo? Essa parte de baixo deu a mesma coisa, ficou difícil tirar aqui o suporte e aqui, ó, tava o cabelo aqui, ó. E a dica que ele deu foi o seguinte, que estava acontecendo com ele, foi e colocou 210, porque quando a gente coloca para poder imprimir com TPU, que é uma das coisas mais difíceis que tem para imprimir, no próprio programa já vem estipulado lá, 230 graus no bico. Aí a única coisa que ele fez é mudar para 210, e diz que não pode imprimir com pouco temperatura, né? E olha só para vocês verem, aqui estava imprimindo normal, né? 230. Na hora que chegou aqui assim, eu fui ver esse vídeo e coloquei 210 de temperatura no bico. E olha só, ficou lisinho, cara. Ficou top, cara. Daí pra cima, daí pra baixo, 230, daqui pra cima, 210. E aqui dentro, ó, ficou limpinho também, cara. Ficou show de bola. Então, cara, foi uma coisa simples e fica a dica aí, ó. Se tiver acontecendo esse tipo de coisa com vocês aí, ó, cara, abaixa a temperatura que provavelmente vai dar certo também. Mas a encaixe dos pneus vai ser feito dessa forma, porque não dá para imprimir um pneu inteiro de uma vez dentro da impressora, né? Então vai ser feito assim. Isso aqui é tipo uma borboletinha, né, que nós fizemos, e a encaixe aqui vai ser desse jeito assim. A gente vai encaixar dentro aqui e o próximo vai encaixar aqui do mesmo jeito assim, para frente. Agora nós vamos fazer um teste aqui de dureza para ver como que vai ficar aqui, ó. Vamos ver se vai encaixar, né, primeiro. Olha só, rapaz. Ficou bacana, só encaixou direitinho, topzera demais da conta. Agora, só de me pegar aqui, cara, eu tô vendo que parece que tá firme demais, ó. Ficou muito duro. É engraçado que eu achei que ia ficar fraco, mas olha só, vamos apertar aqui pra ver, ó. Ó, só de colocar aqui já dá pra notar já, ó. Olha. Tá muito firme, cara, olha só. Tá me amassando, cara. Nós vamos ter que trabalhar nisso aí. Nós vamos ter que diminuir um pouco aqui na parede dele. Nessa colmeia também tem que diminuir. Por quê? Porque até um pneu, cara. O pneu aqui do kart aqui, ó. A gente aperta aqui, ele aperta. E aqui eu achei que ia ficar fraco, molengo demais, mas olha aqui. Firme, mas firme mesmo. A gente quase não consegue apertar, ó. Muito duro, cara. Então,
de volta à fase de planejamento. E enquanto vamos remodelando o nosso pneu, devo falar para vocês que, apesar dessa impressora estar com uma AMS para poder imprimir com 4 cores, ou seja, 4 filamentos, e se você colocar vários AMS nela também, ela aceita mais de 20 cores. 2 horas depois. E agora que já temos o pneu remodelado para imprimir, só vamos esperar 19 horas e 49 minutinhos para imprimir para nós testar. Agora está aqui a nossa nova versão do pneu, ó. Agora, olha só para vocês verem, ele tá bem mais fino nessa parte de cima aqui, ó. Aqui ficou bem mais fininho e a parte da colmeia aqui tá bem mais fina também. E se a gente apertar aqui agora, ó, tá um pouco mais macio agora, tá amortecendo. Então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa bicicleta aqui mesmo, vamos colocar debaixo do pneu dela e vamos montar em cima para ver como que vai funcionar, se vai ficar bom aqui. Monta na bike lá para nós ver qual que vai ser a função dele aqui, ó. Ó, vamos colocar debaixo do pneu aqui mesmo. Coloquei esse daqui, ó. Que esse aqui que eu acho que vai ficar bom, né? E aí, pode apertar, aperta aí pra ver. Assim. Tá amortecendo também, cara. Tá amortecendo mais ou menos quase que igual o pneu original, vamos dizer assim. Aí, agora esse daqui, ó. Cara, esse aqui não vai amortecer nada, olha só pra vocês verem. Ó, vai. Pode apertar, vai. Não amortece nada, cara. Tem igual um pedaço de pau, você tá doido. Vamos testar na parte traseira. Levantei. Isso, pode baixar. Isso, beleza, vai lá. Montei na bike. Rapaz, atrás aqui acho que vai ficar mais filé, viu? Eu acho que atrás vai amortecer mais, que tá bem firme ainda. Uma semana depois, nossos pneus agora tá todo imprimido, cara. E agora, nós vamos pegar a roda aqui, né, fazer a montagem nela e torcer para que a medida do diâmetro dê certo. Olha só como é que tá encaixando, cara, ó. Nossa, cara, top, mano. Agora vamos pro momento satisfatório do vídeo. Nós fizemos dessa forma assim, bem encaixadinho assim, ó, para poder passar cola aqui, para colar no aro também. Só que do jeito que tá encaixando aqui, ó, com essas travas aqui, ó, eu acho que nem vai precisar não, tá ficando firme, cara. Ó, tá encaixando, tá ficando filé demais, cara. Olha só, não dá nem pra ver a emenda. Eu acho que vai precisar colar não, já vai agarrar. O que nós temia aconteceu. Por quê? Olha lá. Caraca, rapaz, foi o quê? Isso aqui deve ser o quê? Ou a medida que eu passei pra você errado, ou você errou lá. Caraca, mas isso aqui, eu vou falar com vocês, isso aqui é complicado. Mexer com diâmetro é complicado porque 1 milímetro já dá muita diferença na frente. Na verdade, praticamente foi 1 milímetro mesmo, porque são 10 pedaços e que tem 10 milímetros de diferença. Foi 1 milímetro mesmo, cara. Caraca, mano. Mas é isso aí. Vamos resolver isso aqui e fazer os outros. Para ajeitar a cagada, a única coisa que nós fizemos foi imprimir uma peça dessa aqui maior para dar certo aqui no tamanho. E essa parte aqui, ó, que é um buraquinho que nós fizemos aqui, para colocar esse negócio aqui tipo uma borboleta, nós fizemos para poder colar aqui, ó, e travar mais aqui um no outro. Só que do jeito que ficou firme aqui, eu acho que não vai precisar disso aqui não. Isso aqui vai servir somente de um freeze lá para quando a gente for frear, para agarrar mais ainda no chão. E agora com a primeira roda finalizada, o segundo modelo de pneu, né, resolvemos fazer um modelo cheio de buraco. Buraco não, para falar mais bonitinho, vamos falar círculos. Mas se ele não funcionar direito, eu acredito que vai ser pelo menos o mais leve. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa H2T da Populab é que quando ela está imprimindo, ela abre essa parte de cima para regular a quantidade de ar que entra e sai, para manter a temperatura certa dentro da câmara de impressão. E dessa forma a gente consegue trabalhar com todos os tipos de materiais de filamentos. Mas agora eu não sei se é só eu, mas eu acho tão satisfatorioso ficar destacando a peça da placa e tirando esse suporte. E olha só, dessa vez não precisou passar vergonha e o pneu encaixou do tamanho certinho. Você só não faz ideia do efeito curioso que deu esse pneu depois de pronto, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. E já temos 2 aros com pneus e 2 aros vazios, então bora fazer mais um. E o próximo modelo de pneu é um que eu tava muito curioso para testar. Mas esse próximo modelo ficou parecendo mais com a letra V ou com aquela seta que tem no meio do asfalto. Então bora começar imprimindo um para nós testar.
Quando a gente vai imprimir com filamento de TPU igual estamos usando, obrigatoriamente a gente tem que deixar o filamento do lado de fora da máquina, porque se a gente colocar o filamento dentro do AMS, acaba embolando, porque o AMS tem vários motores dentro dele, a máquina também tem vários motores dentro dela, e um empurrando e puxando com filamento de TPU, que ele é macio e emborrachado, acaba embolando ele entre um motor e outro. Então, para não acontecer isso aí, é melhor deixar do lado de fora, passar por dentro da máquina, colocar no bico direito, porque essa máquina usa 2 bicos para estar imprimindo com várias cores mais rápido. E o bico esquerdo, ele levanta e abaixa, e isso não é bom para o filamento de TPU, que ele é macio. Então, para imprimir sem dor de cabeça, deixa o filamento do lado de fora e imprima com o bico direito. Com a primeira peça na mão, já dá pra gente ver como que vai funcionar, né? E aqui, ó, se vocês olharem de perto, dá pra perceber que essa parte aqui, ó, de cima, ela tá mais fina que essa de baixo. Então, automaticamente, quando a gente apertar, essa parte daqui vai amassar primeiro, dessa forma assim, ó. E isso aí faz acontecer o quê? Faz o pneu vir para frente e depois para trás. Porque quando a gente aperta aqui, ó, a primeira camada, olha, ela vem para frente, não sei se dá para vocês perceberem aí, ó. Depois, quando vai apertar mais ainda, que a segunda camada vai apertar, né? Ela vem para trás, ó, olha só. Ó. Então vai para frente, depois para trás. E isso não pode acontecer. Então nós vamos fazer o quê? Do jeito que tem essa primeira camada aqui mais grossa, nós vamos fazer essa segunda aqui também, né? Esse segundo pilar, ou camada, não sei como é que eu vou falar aqui, fazer ficar mais grosso também, tudo igual para poder amassar tudo igual, para evitar de ficar, vai para frente, volta para trás, amassar as duas iguais, então não vai acontecer isso aí. Ah, e sem contar que ficou molenga demais também, ficou muito mole aqui, ó. Mas então remodelamos e imprimimos mais um, e olha só para vocês verem como é que tá amortecendo. Nossa, cara, eu acho que vai ficar top, viu? A emenda desse modelo nós vamos fazer igual nós fizemos naquele pneu de cilindro, porque essa parte daqui, ó, é a metade de uma parte normal aqui do pneu, porque essa aqui nós vamos emendar ela desse jeito assim, para formar uma espessura só igual esse daqui, e vamos colar, porque se a gente não colar, ela vai ficar fraca, vai ficar tipo dividida dessa forma assim, ó. Então, quando a gente colar aqui, vai formar como se fosse uma parede normal e vai ficar com a mesma força das paredes normais. Se for pra gente gravar tudo que a gente faz, né? Umas 3 horas de vídeo dá. Isso é um podcast. Olha só. E depois de uma coçada no nariz, vamos passar cola numa ponta e na outra do pneu. E vou tirar essa coroa gigante da roda, porque esse cubo é de mobilete e nós não vamos precisar dessa coroa. E fica aí com mais a satisfatoriedade da montagem desse pneu na roda. Agora olha só esse efeito do pneu rodando, só não vai ficar hipnotizado aí, hein? E aqui já vai um spoiler que vocês não têm ideia o tanto que ficou bom esse pneu. Nós estamos vendo aqui, para nós tentar fazer um modelo de pneu maciço, somente com um preenchimento por dentro, um certo preenchimento vai ficar macio, né? Mas e a emenda dele, como que a gente faria aqui, que você acha? Então, a gente poderia fazer reto, ou então aproveitar uma emenda que a gente já tenha feito em algum dos outros pneus. Eu acho que ia ficar legal aquela de cilindro. Cilindro, né? É o que funcionou melhor mesmo, foi essa do cilindro, a emenda dele. E agora eu tô vendo aqui é o seguinte, que nós fizemos todos os pneus com essa parte aqui, ó, que ela é plana, para poder evitar de dar muito suporte assim. Só que dessa forma não vai funcionar, cara, porque quando for ele maciço, se tiver uma parede reta aqui, ó, quando ele for maciço, vai dar uma parede reta aqui, ó, ele vai ficar tipo como se fosse assim, ó. Aí quando apertar, ele não vai amortecer essa parede reta, ela vai dobrar de alguma forma, meio que querer quebrar, entendeu? Então eu acho que nós vamos ter que fazer ela boleada assim, como se fosse um pneu mesmo, quando apertar no chão, vai tipo amortecer assim, entendeu? Então nós vamos ter que arredondar essa parte daqui, cara. O que você acha? Fica bom, não fica? Então, a minha ideia com o pneu ficando de lado assim é que dessa forma, além de evitar pilares, né, essa estrutura ali tá alinhada ali para ter uma certa resistência. Com esses modelos, né? Agora para fazer boleado vai dar um bocado de pilar, só que vai ter que fazer porque ele reto assim não vai funcionar, cara. Outra opção também para fazer
esse efeito, né, de amortecimento é fazer um furo interno vazado assim de ponta a ponta do pneu. Sim, interessante. Fazer vários formatos, né, de furo. Bora lá. Quem sabe dá certo. É isso. Então fizemos vários modelos de pneu, mas acabou que nós ficamos com o modelo maciço mesmo, porque nós queríamos ver o pneu maciço realmente funcionando. E a primeira parte do pneu que eu imprimi para testar foi com 4 loops de parede e 20% de preenchimento interno. Mas ele ficou tão duro que ficou parecendo mais uma marreta. E o segundo teste que eu fiz, mudei o preenchimento interno para 10%, mas ficou muito macio. No nosso terceiro teste, mudei o preenchimento interno para 15%, mas mesmo assim ainda ficou macio. No quarto teste, voltei o preenchimento interno para 20% normal, mas coloquei 3 loops de parede, dessa vez ficou ideal. Agora é só mais uma semana de trabalho duro para o pneu ficar pronto. Eu resolvi imprimir esse modelo daqui em pé, porque esse daqui, ó, todos eles, né, que a gente imprimiu, ele foi quadrado desse jeito, exatamente pensado para a gente deixar ele deitado assim, porque se a gente imprimisse eles em pé, desse jeito, ia dar um monte de suporte aqui por dentro e ia ficar difícil para tirar. Todos eles que tem esses buracos assim, ia dar isso. Então nós fizemos ele quadrado e dessa forma assim, não ia dar suporte nem embaixo nem em lugar nenhum, né? Quer dizer, só algumas na beiradinha aqui. Mas esse daqui, se a gente deixasse ele desse jeito, como que ele ficou redondo aqui, ó, ele ia dar um monte de suporte aqui, na hora que a gente tirasse ia ficar um lado e ia ficar feio, né? E em pé, igual nós imprimimos desse jeito assim, ó, não vai ficar feio nem do lado nem do outro, vai ficar tudo com acabamento filé assim. Aqui na parte de baixo, tirando aqui, vai ficar escondido debaixo da roda lá e fechou. Esses pneus tá tudo colorido assim porque foi feito com o resto de filamento dos outros pneus e o orçamento do vídeo tava acabando e não deu para comprar mais. Olha só pra você ver. Ficou da hora demais, não ficou, cara? Olha, parecendo um arco-íris. Parecendo um neonzão, né, cara? Ficou parecendo um neonzão, não ficou? Olha, cara. Vai pra balada já. E aqui estão todos os pneus prontinhos da Silva. Agora deixa nos comentários qual desses pneus que vocês gostaram mais, que vocês acharam mais bonito. E qual deles que vocês acham também que vai passar nos testes, cara. Mas todos eles ficou doido demais, não ficou, cara? Olha, ficou muito da hora, mano. Agora, enquanto eu tô gravando aqui, o mini Letra J tá ali comendo banana. E agora coloca nos comentários aí, quanto que vocês acham que tava pesando esses pneus, hein? Mas então o pneu cilindro ficou com 1,111 kg, o pneu seta ficou com 1,537 kg, o pneu colmeia ficou com 1,363 kg e o pneu maciço ficou com 1,182 kg. Pra falar a verdade, eu achei que o pneu maciço ia ficar mais pesado. Mas então o pneu seta ficou sendo mais pesado e o pneu cilindro ficou sendo mais leve. Agora é saber na prática qual deles vão ser mais eficiente, porque por enquanto o pneu cilindro tá ganhando no peso. Lembrando, se você tiver interesse nessa super impressora H2C da Manipulab, vou deixar o link na descrição do vídeo de um lugar mais perto de vocês para você estar comprando. Ah, inclusive, nós resolvemos colar aquela borboletinha de emenda do pneu de colmeia, porque quando a gente dobrava ele para um lado para o outro, ele ficava desalinhando um do outro. Então, para não ficar acontecendo isso, nós resolvemos colar aquela emenda ali mesmo. Mas agora nós vamos pegar 2 bicicletas cobaia para nós estar montando as nossas rodas. E para vocês não dizer que não teve metal nesse projeto, o guidão resolveu emperrar, tivemos que pegar uma porca e soldar na cabeça do parafuso onde vai a mesa ali para nós conseguir tirar. Com muito custo nós conseguimos aí. Peguei um pedaço de parafuso e soldei na parte de trás da bicicleta para nós estar adaptando um cubo de mobilete também. E agora nós pegar as rodas para montar na bicicleta para nós ver se vai funcionar de verdade. Agora as bikes já tá tudo montada no jeito de testar, pessoal, mas antes de ir pra rua, vem uma curiosidade aqui para nós fazer um teste diferenciado, cara, que é o quê? Nós vamos pegar o bico de soprar ali do compressor e vamos soprar aqui, ó, para nós ver qual barulho que dá, cara, porque eu fiquei muito curioso para fazer isso aí. Já fiz isso muito aqui com furadeira. E nós vamos colocar aqui o decibelímetro aqui para nós ver qual barulho que vai dar, cara. Vamos com um pneu de círculo primeiro, ó. Vamos lá. Nossa senhora, tá doido? Caraca, mano, tem que colocar um protetor de ouvido, porque senão não dá pra aguentar não, cara. Fica surdo, cara. Você tá doido? Aí foi muito também? Barulho? Horrível. Vamos ver lá o decibelímetro, quanto que deu no máximo. Mano do céu, de ficar surdo mesmo, 120? 112 decibéis. Ah, 112? Mas 112 é muita coisa, cara, isso aí já explode o ouvido já quase.
Agora vamos ver esse daqui agora. Vamos de protetor agora, porque assim, não dá não, cara. Ó. Que doideira. Nossa. Vocês não têm ideia do barulho desse negócio não, cara. Aqui o barulho daqui, ó, ficou bem mais agudo, porque tem mais quantidade de parede, né? De aleta, aí ficou mais agudo que esse. Agora vamos nesse aqui, ó. Esse aqui foi 111,3 decibéis. 111,3? Foi mais alto, não? Ah, engraçado que eu achei que tinha feito mais barulho, cara. Mas vamos ver esse aqui agora. Cara, por que a gente faz isso, hein? É curiosidade, né? Caraca, mano. Ô, mas dá um medo esse negócio explodir, cara. É, arrancar os pedaços assim, ó, descolar. Velocidade demais. Mano, quanto? 117,2. 117? É o campeão. Nossa, esse foi o campeão. Ah, é muito buraquinho aqui pra fazer barulho. Ah, eu vou falar que você até com abafador incomoda, cara. Você tá doido? E agora esse último aí. E esse aqui? Esse aqui não dá nada, não. Esse aqui não dá barulho, não. Tá parecendo que as locomotivas, Maria Fumaça, tá barulho? Ó. Pelo menos pedalando foi, ó. Quer saber? Vamos parar de enrolar e vamos embora pros testes? Olha só, O quê? prendemos o suporte aqui, ó, no garfo e aqui na bicicleta, agora o guidão não vira. Olha lá, ó. Eu tô tentando virar o negócio, o que tá acontecendo? Quase não quebra o Nossa, negócio. cara.
Galera, até agora os pneus têm aguentado bem, cara, até amortecendo bacana. E agora nós vamos fazer um teste aqui nessa rua de pedra aqui, de paralelepípedo. E daqui a pouco eu vou falar pra vocês qual que é a sensação de estar andando numa bicicleta com pneu em 3D, cara. Galera, como esperado, um dos nossos protótipos já deu ruim, cara. Parece, né, que foi rápido, mas na verdade tem um dia e meio que nós estamos fazendo teste nesses pneus, cara. Mas agora eu vou falar para vocês qual é a diferença de cada um desses pneus de quando a gente está andando. Esse modelo Colmeia aqui, ele ficou amortecendo bem, cara, bastante mesmo. Só que quando a gente está andando, a gente sente que está amortecendo, só que sente que parece que tem uma capa dura passando, Parece que está duro por fora, porque essa parte daqui ficou com 4 camadas e aqui está bem rígido nessa parte de fora, mas aqui ele amortece. E esse daqui, ó, ele ficou, tipo assim, com menos sensação de quando a gente tá passando nessas pedrinhas, ele dá uma amortecida boa assim, ó, porque ele ficou bem macio aqui, só que para dentro lá ele não tá amortecendo tanto como esse de Colmeia. Esse daqui, ele, tipo assim, ele tá bem rígido, porque ele não tem meio que onde amortecer, né? Ele ficou bem rígido e passa essa sensação dessa capa também. E agora esse de trás aqui, que é o, vamos dizer assim, que eu acho que ficou mais macio de todos, cara. Ele amortece bastante mesmo, cara. Até na imagem ele fica bacana quando ele tá amortecendo. Só que, por ter essa capa de fora aqui, ter ficado bem grossa essa daqui, então passa essa sensação também, assim, que parece que tem tipo um plástico batendo no chão, sabe? Porque ficou bem rígido essa capa de fora, mas a gente dá pra ver que amortece, mas sente aquela sensação da capa passando. Mas de todos eles, o que eu acho que tá amortecendo mais é esse daqui, que é o modelo Seta, cara. Esse aqui ficou bem confortável. Mas antes dos testes absurdos que nós vamos fazer, tentando destruir eles, pra ver se vocês vão aguentar as pancadas, eu vou mostrar pra vocês qual a sensação de estar andando na bike aqui, cara. Olha só pra vocês verem, ó. A gente sente que tá macio, cara, tá amortecendo quando passa nas pontas de pedra. Presta aí. Só que quando a gente tá andando assim, ó, a gente sente assim, ó, uns batidinhos no chão, assim, Ó, não sei se dá pra vocês escutar assim, ó. A gente sente que tá amortecendo, só que mesmo assim, cara, a sensação é que parece que tem uma capa de plástico batendo no chão, porque ela ficou bem grossa, né? Podia ter deixado essa parte, essa camada de fora ali mais fina, cara, para amortecer e ficar mais macio essa capinha de fora também. Mas, cara, falar com vocês, dá pra andar, cara, dá pra andar muito. Já tem um dia e meio que nós estamos rodando aqui e tá rodando filé, cara, ó. Será quantos quilômetros que rodaria, hein? Será que vale a pena nós fazer esse teste? Cara... Mas o primeiro modelo que deu ruim foi esse daqui, pessoal. Foi o modelo cilindro. Vamos dizer assim que é o que nós mais estava esperando de dar problema, né? Porque não tem muito por onde amortecer. Mas foi esse aqui, pessoal. Olha só para vocês verem, ó. Olha só o que aconteceu. Então, quando a gente está andando lá, ele fica fazendo assim... Só agora, eu não sei, cara, se foi essa parte aqui, ó, que descolou primeiro e por isso que ela veio para trás assim, ó, e começou a quebrar os outros. Ou pode ser também a temperatura que nós imprimimos lá, porque ele ficou cheio de pelinho aqui, ó. Que esse aqui nós imprimimos uma outra temperatura e ficou cheio de pelinho, pode ter enfraquecido essa parte aqui. Mas nós vamos tentar fazer um remendo aqui e vamos continuar os testes. E já fomos para casa, remendamos o pneu e voltamos. Olha só o teste que nós estamos fazendo, ó, passando dentro da água agora. Olha lá, vocês verem, ó.
Você pega a água dentro do pneu e joga pra cima, olha lá, ele vem que nem ele, ó. Vai. Tô botando perna, na hora que a gente chega no meio ali, ó. A gente chega no meio assim, ó. Tem que dar a frase dele encher, na hora que chega no meio, a gente acelera e vai jogar um monte de água pra cima. Da hora. Mete aqui, ó. Que doideira, cara. O efeito ficou bacana, né? Dá uma segurada quando vai acelerar no meio, né? É, parece que pesa. Olha só as ideias de Jerico. O que o boy tá querendo fazer? Ele tá querendo descer pra aqui abaixo no riacho. Ó, cuidado aí, vai. A ideia dele, então deixa ele. Nossa senhora, cara. Nossa! Ó! Você vai virar de cabeça aí, ó. É uma praia isso aqui, cara? Nossa, que tá afundando demais. Caraca. Será que pra cá tá melhor, não? Pô, pode tentar. Agora que eu arrumei um dublê, agora não preciso fazer a parte pesada. Ele que tá querendo ir. Vai lá, vai então, vai. Nossa, Saindo do lugar, né? Ela atola, cara, não sai não. Embala lá, ué. caraca. Já era. Nossa senhora, só deixou de barro. Tirar tudo de bolsa, né? Tomar um tombo. Eu tô sem nada também. O bote passou, só pra ninguém ficar me zoando. Eu tenho que passar também. Meu Deus do céu. Não vai não. Aqui. Não vai não, tornou não. A minha conta pedal não tem como voltar não. Volta pra trás até freando. Nossa, agora achei que ia dar pra gente descer de abaixo assim, já não achou? Eu tenho certeza que você achou que ia dar pra descer de abaixo. Nossa, cara, que coisa. Vai brincar igual nós aí, vai lá. Tentar. Dentro da água. Aqui dá pra nós na água, ó. No início lá tá fundo demais, agora eu que tenho que voltar, ué, pra frente. Ó. No meio. Tá no meio, rapaz. Agora chega. Chega aqui já trola. Passar empurrando aqui pra poder lavar ela. Ó. Aí. Acho que não tá funcionando não. Agora como é que trazer? Caraca, cara. Aí, tá vendo? Olha só o que você vê aqui na rua. Olha só. Olha o barulho que dá, ó. Estranho. Tá de bolinha. A partir de agora nós vamos fazer os testes só tentando destruir os pneus. Tentando destruir parte 1 pulando meio fio. Mas antes de tentar destruir os pneus, vou deixar vocês com um momento satisfatório deles amortecendo em câmera lenta aí. Voltando à programação normal, vamos lá destruir os pneus. Na hora de pular tem que sair fora do cilindro a bunda, porque senão quebra a bunda. Tentando destruir parte 2, passando areia e brita.
Olha só, a areia entra dentro dos furos e depois ela sai, olha que legal, ó. Que doideira, cara. Ó. Que doideira, mano. Tentando destruir parte 3, passando na faca. Eu acho que esse pneu quebra essa faca. O que você acha? Ah, eu tô achando que essa faca vai dar PT nesse pneu, cara. Você acha que a faca vai cortar o pneu? Acho que vai pegar nas fibras ali bem no meio e vai abrir o pneu. Eu acho que a faca vai quebrar. Vamos ver. E agora, ó, quem que ganhou? Ó, só deu uma marquinha no pneu, não cortou o pneu igual você falou, não. Aqui, ó, tô até custando achar, ó. Aí, ó. Ó, aguentou, hein? Essa faca ficou inteira também. É, não quebrou. Bate então? Patou, né? Vamos ver se daqui vai passar no teste. Rapaz, os pneus tudo passou no teste, olha só. Deu só uma marquinha aqui e deu uma marquinha no de trás aqui também, ó. Todos os dois só deu uma marquinha só. Aí, ó. Nossa, cara. Ó, foi melhor que o pneu com câmera, hein? Mas pelo menos os pneus feitos em 3D aguentou o teste da faca, né? Porque olha só o tamanho do rasgo que a faca fez no pneu normal. Próxima tentativa. Faz tempo que nós estamos tentando estourar o pneu aqui e o negócio não vai de jeito nenhum. Olha lá. Pegou na beirada, onde cortou da outra vez. Mas o negócio não pega no meio do pneu, cara. Não, é muito azar. Furou de trás, mas não furou da frente. Vou colocar mais de 60 agora, pra ver se nós conseguimos explodir lá. Vamos ver como é que ficou o pneu aqui. Nossa, aqui. Caraca, velho. Por isso que fez aquele barulhão. Vou tirar essa faca daqui, ó. Vamos deixar a armadilha pronta aqui. Na hora que o pneu 3D estiver pronto, nós vem cá e coloca e faz o mesmo teste. Tentando destruir parte 4 passando nos pregos. Já que os pregos não aguentam, vamos fazer assim, ó. Oh, aguenta não, ó. Ó, furou. Oh, agora sim. Mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Ó. E agora? O problema é para encher o pneu, né? Porque nós tampamos os buracos do bico. Passando a beiradinha. Aí, tá aguentando. Pneus invencíveis, os pregos não aguentam. Vou tentar nesses pregos menor que agora. Nossa senhora! Nem deu pra gravar, né? Esse negócio levantou aqui, me dá uma cepada aqui, cara. Olha as marcas dos pregos aí. Aqui, aqui e o de trás aqui, ó. Esse de trás aqui ele levantou, cara, a madeira aqui em cima. Olha aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Eu coloquei a mochila para poder proteger e bateu com a minha mão, né? Será que se a gente vier correndo e frear, será que as cores do pneu ficam no chão? Bora testar? Tentando destruir parte 5, freada. E aí? Nada. Caraca. Não saiu a cor do pneu no chão, não? Não saiu nem o pneu? Oh, aqui. Rapaz, não comeu quase nada, não, ué? Caraca. Ó. Tá parecendo o pneu original, tá mais forte que o pneu original. Tá mesmo. Aqui, ó. Comeu, só que não fica a cor no chão, não. Ó. Comeu pouco. Deu uma derretida, né? É, uma derretida. Vamos tentar no outro. Boa. Nada. Nada? Ó, Deixou nada. tô sentindo um cheiro de plástico queimado, parece, cara. Não sei, não. Ó, vamos ver a marca que deu aqui, ó. A marca aqui, ó. É, o chão ficou no pneu, mas o pneu não ficou no chão, não. Rapaz, o pneu vai estar mais forte que o... Como é que fala? Que o asfalto. Ó. Ah, um leve cheirinho de pneu queimado. Rapaz, tá surpreendendo, hein, cara? Uhum. Rapaz, eu achei que na hora que freasse assim ia comer assim, ficar quadrado. Assim. Tinha que acabar com o pneu, né, cara? Nossa. Bacana.
Que isso, rapaz? Que você arrumou aí? Segurou até o final. É, no final. Aqui, ó. Ó. Ó o celular caindo na minha mão. Rapaz, na hora que você tombou de lado ali, ó. Na hora que você tombou ali, ó. Começou a sair de lado aqui, ó. Rapaz, isso aqui é difícil de sair, viu? Ó, gastar o pneu não quer gastar, não. É só começou a sair aqui. Caraca, quase você cheirou o chão ali. Quase deixou a marca, né, cara? Quase deixou uma marca vermelha diferente no chão. Mas aqui, ó, agora deu uma marca a mais aqui, ó. Uma marquinha a mais aqui, ó, de gasto. Vamos fazer um teste descendo esse morro aqui? Só pra nós pôr velocidade mesmo, né? É, tá faltando um teste acelerando, né, cara? Nossa senhora, cara. Uma cepada ali, um buraco ali. Não, eu não senti não, sabia? Não? Eu não senti não. Não, eu sei que eu passei por ele, mas não senti. Caraca, cara. Eu comecei a pirar lá na metade. Onde é que nós lá vamos? Olha só. Caçar uma trilha, escurecendo. Tarde da noite, caçar, pular buraco aqui com o pneu. Cansado. Ué. Nossa, cara. Ô, o freio tem que estar bom aqui, tá? Caçar trilha uma hora dessa. Ih, tô sem freio. Nossa. Cara, não tá frio não. Aqui. Tá vendo? Não. Nem tá frente? Acho que deu, né? Deu. Eu acho que deu de vídeo, cara. Não acabava uma problema. É isso. Galera, ficamos até tarde da noite ontem testando o projeto, cara. Na verdade, tem 2 dias que nós estamos testando esse projeto direto, andando esses pneus direto. E eu vou falar pra vocês, cara, surpreendeu, cara, porque eu achei que não ia aguentar, não. A única coisa que deu mais aqui de estrago nos pneus foi esse daqui, ó. Nós ficou fazendo aquele teste lá, ó. E começou a soltar uma rebarbinha aqui, ó. Mas na verdade, aquilo que nós estávamos fazendo, arrastando o pneu desse jeito também, nem pneu de verdade também ia aguentar direito não, cara. Até o pneu de verdade ia gastar daquele jeito no asfalto. Mas é engraçado que não soltou as cores deles no asfalto. Eu achei que ia soltar a cor deles no asfalto, mas não soltou não. Mas nós fizemos um outro teste bem curioso, eu vou mostrar para vocês. Mas o que mais estragou nesse projeto, né, pessoal, foi esse daqui, né, de formato de cilindro, que ele quebrou lá, né? Mas nós remendamos ele e nós conseguimos fazer o restante dos testes tudo e ele não voltou a quebrar. Mas pelo menos do jeito que ficaram esses pneus, eu acho que pode rodar o mundo com eles, cara. Pode atravessar o deserto do Saara, porque se furar não tem perigo de murchar, não tem perigo de estragar. Mas olha só esse teste que nós fizemos. Deixei uma trena com 70 centímetros de altura para nós soltar todos os modelos de pneu alinhados na mesma altura para nós ver qual a altura que eles pulavam. Mas o primeiro pneu que nós fizemos o teste dele quicando foi o pneu do modelo Círculo, que ele pulou 14 centímetros de altura. O próximo foi o pneu maciço, que pulou 19 centímetros de altura. E depois foi o pneu colmeia, que ele pulou 14 centímetros de altura também. O pneu de modelo seta, que ele surpreendeu, ele pulou 23 centímetros de altura. Já o pneu normal não tem nem comparação, né? Ele pulou 51 centímetros de altura. E a impressora continua trabalhando, ó. Mas fala para nós nos comentários, pessoal, qual pneu que vocês gostaram mais, cara. Eu vou falar bem a verdade, o que eu acho que foi mais eficiente foi esse daqui, ó. Já vou falar logo de cara. Esse daqui, que é o modelo seta. Que, para falar bem a verdade, esse aqui eu estava muito curioso de testar ele desde o início. E eu já desconfiava um pouco que ele ia funcionar melhor, porque pelo modelo dele, cara, porque só de a gente olhar assim, ó, ele já é um modelo como se fosse uma mola assim, ó, que já fica nesse formato fazendo assim, ó, né, como se fosse uma mola.
Esse daqui, ó, que é o modelo colmeia, ele funcionou até bem também. Só que ele, por ter ele ter esse formato assim, ó, essa parte desse pilar assim, que ele fica reto aqui, essa parte reta e essa parte reta, meio que não deforma para poder ficar macio, entendeu? Essa parte daqui, diagonal, essa e essa que deforma essas partes diagonal, faz isso, ó, tá vendo? Então acaba que ele perde um pouco de eficiência por causa disso aí, porque essa parte reta acaba que não amortece também, não ajuda a amortecer. Lá quando a gente está fazendo os testes em câmera lenta, andando lá, dava para perceber bastante isso aí na câmera lenta, cara. E outra coisa que eu achei interessante nesse modelo Seta aqui é quando a gente soltou ele lá em câmera lenta, parece que quando ele tá quicando, ele meio que dá uma empurrada assim, cara, ele quica para um lado e tipo que dá uma puxada para um lado. Achei isso muito interessante. O pneu de modelo cilindro aí chegou até quebrar no meio dos vídeos, né, igual nós vimos aí, mas ele funcionou também, cara, dá para usar. Mas esse daqui, o que é o maciço, esse daqui dá para trabalhar bastante nele também, na forma assim, colocar mais densidade lá dentro, de preenchimento, menos. E é o seguinte, ele funcionou até bem também, ele tem um aspecto de um pneu normal, ó, quando a gente aperta assim, ó. Mas eu acredito, nós trabalhamos aqui com o filamento da dureza 95A. Se a gente usar um filamento, né, mais maleável, mais macio, cara, eu acho que esse aqui funcionaria muito bem também, como se fosse um pneu cheio, cara. Mas, de qualquer forma, qualquer um deles, se a gente mudar, né, colocar um filamento mais macio, vai mudar o aspecto. Às vezes vai ficar melhor, vai ficar pior, não sei, né? Mas coloca nos comentários se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo aí. Fala aí para nós, que nós podemos fazer mais outros tipos de modelos aí, outros tipos de formato, fazer com dureza diferente. E se vocês tiverem gostado dessa curiosidade aí, cara, falar com vocês, foi uma aventura fazer esse vídeo, cara. Parece que foi pouco tempo, rapidinho a gente fez aí, desembolou, igual tá aí. Mas cada parte dessa aqui, cara, é tipo mais de um dia, cara, porque a gente coloca para poder imprimir, leva aí tipo 14, 16, 19 horas para poder imprimir cada parte dessa aqui. Na hora que você acorda no outro dia, você coloca de novo. Então, tipo, um por dia cada um desse aqui, cara. Nós demoramos mais de 2 meses para desenvolver esse projeto e deixar tudo pronto desse jeito, cara. Ah, e essa claquete aqui que foi nós que fizemos também, cara, nesse vídeo. Nós nem mostramos pra vocês, mas isso aqui é porque essa H2D da Bambolab aí, ela tem a função de corte a laser. Então, nós fizemos toda a montagem, colocamos o cabeçote, passamos as mangueiras. Cara, tem alguns botões que a gente coloca também, faz a montagem da mesa toda para poder preparar ela, né, para poder ela fazer corte e gravação a laser. Então nós fizemos essa claquete e nós usamos até nesse vídeo, igual vocês viram. Inclusive, se vocês tiverem interesse aí nessa impressora da H2D da Bambolab, vou deixar o link na descrição do vídeo do local mais perto de vocês para você estar comprando. E agradecer aqui a Bambolab por ter patrocinado o nosso vídeo e agradecer também cada um de vocês por ter acompanhado essa aventura até aqui no final. E eu espero ter matado bastante a curiosidade de vocês tenham divertido nesse vídeo. E se nós tiver agregado menos um pouquinho assim de valor assim no seu dia, cara, considere ser inscrito no nosso canal, cara, se inscreva no canal que não paga nada, cara, deixa um likezão, compartilha o vídeo, que isso vai ajudar bastante nós a melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Nós estamos esforçando bastante por aqui. E em breve tem grande novidade para nós. E eu vou ali dar uma rapada nesse bigode aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha, ó, e fui! Uma semana depois, agora... Beleza, a única coisa que nós fizemos aqui para resolver foi fazer... Consigo não, aqui dentro assim pra travar melhor ainda, né? Mais melhor ainda. Um buraquinho igual uns do jeito que ficou travado aqui, eu acho que não vai precisar. E o quê? Mas o quê? A única coisa que nós fizemos foi fazer aí. Tá osso. Tudo colorido assim, pois foi feito com o resto de filamento. Amortece pouco essa parte aí. Meu Deus do céu. Ô filho, não pode vir cá, não. Passou não? Não, errou tudo.